Muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer particularmente a presença de Sua Excelência, o Vice-Presidente da República, que teve a gentileza de comparecer ao nosso encontro, qual todos agradecemos. Ao senhor Ministro das Comunicações, ao Governador do Estado e às demais autoridades. Bom dia, portanto, a todas as excelências presentes aqui nesse anfiteatro. Nós vamos tratar no nosso tema sobre convergência. Mas para que essas convergências de que nós vamos falar durante esse encontro, é necessário, ou pelo menos conveniente, que entendamos um outro aspecto da convergência. Porque subjacente à convergência tecnológica e a de processos, eu tive que optar, pelo que falei anteriormente, por tratar nesta solenidade a convergência segundo um significado mais amplo, mais geral, que nos permita melhor perceber os fenômenos da existência. Quando desprezamos a visão geral das coisas, nos contaminamos normalmente com anomalias, provocadas por uma doença conhecida como catolite, que é quando a consciência perde o sentido do geral, do universal, levando-nos a conviver exclusivamente com as obsessões ideológicas, a repelência mútua entre grupos e indivíduos, e com a ação estressante, com a banalidade e muitas das vezes com a baderna, que acabam por comprometer a sociedade e as potencialidades convergentes de nossas faculdades mentais. Isso é mais grave quando o indivíduo não sabe que sua consciência é desprovida do sentido geral, e quando isso ocorre, infectado pela catolite, pode cometer os mais hediondos crimes da humanidade, como aconteceu com Hitler e Stalin. Perceberemos que a convergência, no sentido geral em que será apresentada, é uma tendência natural do universo, sempre em busca de complexidades crescentes, tendo horror à fragmentação, de acordo com nossa atual crença cosmológica. As imagens que serão exibidas em instantes, sob a forma de um breve filme, dirão por si próprias, permitindo que cada um as interprete ao seu gosto, segundo os seus próprios pensamentos, segundo e de acordo com suas próprias filosofias. Em um mundo, meus amigos, que vive perigosamente sempre em crise, desde os australopitecínios afarenses, com muitas inconvenientes mutilações inúteis, a percepção do sentido geral das coisas, que Freud denominou de pensamento oceânico, parece ser hoje uma necessidade desesperada. O permanente diálogo com a natureza e com o universo tem nos revelado que os paradigmas da atualidade, construídos desde a Renascença, estão em crepúsculo. Um conceito reitor mais amplo é clamado para formular novos pensamentos e valores. A ação humana, sem a percepção do geral, nos conduzirá à homologação do nada, jogando-nos na trivialidade e nas coisas mais mesquinhas. Nessas considerações é oportuno e conveniente lembrar a expressão de Stephen Gould, que diz: a beleza pode estar nos detalhes, é verdade, mas as mensagens se encontram mesmo nas generalidades. A convergência maior, in toto, que estamos presenciando na vida é a da planetização da espécie, que exige uma nova ética planetária. Começa, portanto, a despontar no horizonte um conceito mais amplo, muito mais abrangente e convergente do que o da globalização tão em moda. A planetização da espécie é uma globalização in totum. A nova convergência encontra-se religando a ação humana, criando o homo complexus,
Um homem multifacetário que poderá, com seu amor, transformar a Terra em uma habitação de maior harmonia e de bem-estar para todos os seus mais variados e bizarros inquilinos, e não somente para uma pequena espécie, a espécie humana. O Homo Complexus cuidará não só das coisas minúsculas que dizem respeito ao indivíduo, como também, e com maior intensidade, do que é coletivo e planetário. Trabalhamos, senhoras e senhores, em uma tecnologia especialíssima desse início de século, de intensíssima ação convergente e de evolução exponencial. E por isso mesmo, temos a responsabilidade de nos comprometer amorosamente cada vez mais com o fenômeno humano geral, a nível planetário, que permitirá a eclosão de nossas potencialidades de relacionamento e cooperação, permitindo o que é necessário, a melhor integração do plano egocêntrico ao plano cosmocêntrico. Vamos utilizar uma metáfora interessante. Vamos ao filme que lhes prometi. Bem-vindos ao painel da Telebrasil, o 40º. Vamos tratar de convergência na trilha da internet. Assunto, sem dúvida alguma, da maior relevância dos dias de hoje. Mas nós vamos abordar convergência sobre um aspecto bem geral, valendo-nos de uma metáfora, utilizando-nos de um pequeno vídeo. Mas antes, vamos nos posicionar. Estamos no Observatório Astronômico de Búzios, um ponto de contemplação do universo. Daqui, deste ponto, trocamos frases de luz com os astros, tentando compreender o fenômeno humano interligado e conectado com todo o universo. Olhar e conversar com as estrelas é um luxo indispensável para a melhor gestão dos negócios do cotidiano da vida. Transformamo-nos de quadrúpedes em bípedes e em não mais de 5 milhões de anos teve início o processo de hominização dos primatas. Nos 4,5 bilhões de anos da existência da Terra e do Sistema Solar, o Homo sapiens sapiens não tem mais de 100 mil anos. E o processo civilizatório teve seu início por volta de 8 mil anos. Encontramos-nos, portanto, no jardim de infância cósmico. Sendo calouros do universo, talvez seja prudente abater a frágil e insustentável prepotência das verdades humanas. Temos muito a aprender sobre o que somos e o que estamos a fazer neste subúrbio galáctico. Temos que penetrar mais fundo para captarmos o fenômeno de convergência e de amorização do universo, que tudo interliga e une. Somos filhos das estrelas e começamos a perceber que não nos constituímos em peças isoladas. Fazemos parte da melodia secreta do universo, em permanente gênese e convergência de todas as suas energias invisíveis. Estamos sempre a procurar novos paradigmas para não desperdiçar levianamente o espólio que recebemos do passado, da natureza, que durante bilhões e bilhões de anos de convergências acabou por nos parir. Vamos então
a metáfora da convergência de tudo que nos envolve. Estamos a ver um jovem casal enamorado à beira do lago de Chicago em uma tarde tranquila e fresca deste planeta azulado. Vamos começar a nos distanciar. A cada 10 segundos, nos afastaremos 10 vezes. O primeiro quadro tem 10 metros de largura e daqui a 10 segundos será 10 vezes mais largo. E assim por diante. As estradas, os carros, a cidade, as árvores, os edifícios, os barcos vão ficando cada vez mais distantes. Nos distanciaremos de salto em salto. E à medida que nos afastamos, tudo vai convergindo. A convergência necessita de perspectiva. Agora já vemos quase todo o lago e o casal já desapareceu. Passou a ser um componente minúsculo de algo maior. Aonde encontram-se as coisas do cotidiano que nos parecem demasiadamente essenciais? Simplesmente, nesta perspectiva, todos desaparecemos. A 1 milhão de metros, em 1 minuto de viagem, e logo a Terra aparece como uma esfera, uma bolota, aquilo que sofremos muito em compreender. Até matamos os que nisso acreditavam. A Terra vai diminuindo com a distância, mas aquelas estrelas no fundo estão tão longe que parecem não se mover. Agora vemos a trajetória inteira da Lua, abraçando amorosamente a Terra. Nesta distância, já podemos ver uma pequena parte do caminho de nossa Terra ao redor do Sol. Agora, as órbitas dos planetas vizinhos mais próximos: Vênus, Marte e Mercúrio. Afastando-nos, aparece um centro brilhante, é o Sol. A última órbita é de Plutão. E logo depois vem a região dos cometas que surgiram nas origens do Sistema Solar. O Sol com seus planetas convergiram para um simples ponto nesta nova perspectiva. Um ponto inundado de vitalidades invisíveis. Nosso último salto já engloba um quadrado de 1 ano-luz, ainda muito distante da estrela mais próxima, que é Alfa do Centauro. Estamos passando em nossa viagem nas vizinhanças de Arcturus e de algumas estrelas de Libra. A perspectiva muda tanto a cada passo que as estrelas, entidades separadas, começam também a convergir. Começamos a atravessar nossa galáxia. Estrelas e nuvens de gás nos envolvem enquanto continuamos nossa viagem. Saltos gigantescos nos levam aos limites da galáxia. Pouco a pouco, começamos a ver a enorme espiral achatada, nossa habitação, nossa favela galáctica. Aonde encontra-se o Brasil, Paris, Moscou, a Anatel, os continentes, os mares. O que são estas coisas nesta perspectiva? Estamos a 1 milhão de anos-luz. Galáxias começam a convergir, agrupando-se em aglomerados de galáxias. Em mais um salto, de repente, convergem também para um ponto, cheio de vitalidades invisíveis. Os pontos que agora vemos nada mais são do que aglomerados de galáxias, contendo cada ponto milhões de galáxias e cada uma com centenas de bilhões de sóis que podem abrigar outras manifestações de inteligência. Estamos nos aproximando do ponto aonde vamos parar, a 100 milhões de anos-luz. Esta cena solitária, as galáxias como simples poeira, é como a maior parte do espaço se parece. É um enorme vazio. Talvez seja a alma de Deus. A riqueza de nossa vizinhança variada, a que estamos acostumados a ver em nosso planeta, é de fato uma exceção. De longe tudo converge, deixando enormes vazios, curiosamente necessários ao processo criativo do universo. Vamos dar início ao retorno.
Vamos de regresso ao piquenique do casal apaixonado em versão acelerada. Agora o próximo objetivo é outro ponto. O ponto de convergência das energias essenciais. O próton do átomo de carbono, debaixo da pele da mão bronzeada daquele homem adormecido, localizado lá em suas entranhas. Cinco, 4, 3, 2, 1, pronto. Voltamos ao ponto de partida ao piquenique. Vamos desacelerar a cada salto, e cada salto será muito menor do que o anterior. Dentro de alguns segundos, entraremos na pele do rapaz, camada por camada. Da camada mais externa, com células mortas, até um pequeno vaso sanguíneo. Vemos agora os capilares, contendo glóbulos vermelhos e um linfócito. Entramos no glóbulo branco. A parede porosa do núcleo da célula aparece. No interior, encontramos a DNA, que contém os segredos de nossa hereditariedade e de nosso destino. A DNA, o nosso chefe oculto. Entramos na hélice da DNA dupla, toda retorcida, com seu alfabeto de somente 4 letras, porém com uma poderosíssima e variada mensagem genética. 4 elétrons formam a camada externa do carbono em um movimento quântico. Estamos atravessando a camada de elétrons. Ao dirigirmos-nos para o centro do átomo, entramos em um vasto espaço interno, como os das galáxias, também extraordinariamente vazio. Por fim, o núcleo do carbono, a nossa essência misteriosa. Estamos no domínio dos módulos universais. Existem prótons e nêutrons em cada núcleo, elétrons em cada átomo, átomos ligados em cada molécula e as moléculas ligando-se até as galáxias mais distantes. Atingimos o único ponto, o próton. Chegamos ao limite de nosso conhecimento, onde agora habitam os exóticos e invisíveis quarks. Tudo em plena convergência, tudo conectado pelo formador dos destinos, pelo coreógrafo universal. E certamente fizemos somente uma pequena excursão da convergência universal. Este é o tamanho relativo das coisas a nos sugerir que tudo encontra-se interligado, tudo em convergência permanente, evidenciando que não somos entidades isoladas. Por convergência e integração, somos de fato uma coisa só, uma relação de forças que acabam por evidenciar o uno que se ocultava sob a aparência do múltiplo. Vamos então agora às nossas convergências. Muito obrigado. Esse filme foi preparado para essa reunião. Como dissemos no início, cada um agora, com suas transcendências e inspirações, elaborem as suas conclusões. Libertados da catolite, aumento as nossas esperanças amorosas de construirmos um Brasil melhor para todos os seus locatários, preparando o Brasil para a nova etapa mundial que se aproxima, que é o da planetização da espécie. Essa, senhoras e senhores, é a Catedral Universal que
todos estamos construindo. Sejam bem-vindos a este encontro. Sejam bem-vindos a esta catedral, que, como o próprio tema sugere, é um processo de concentração. Estimulado pelo tema, procurei ser concentrado em minha exposição, mantendo-me assim a salvo da classificação ministerial, um pouco apimentada, com que fui brindado por Vossa Excelência pela minha pseudo-longa exposição em Florianópolis, ao ser comparado por Vossa Excelência como um análogo ao senhor Fidel Castro. Com quem, senhor ministro, não pretendo ter, diga-se de passagem, a menor semelhança. Muito obrigado a todos. Desejo que todos divirtam-se, se relacionem, possam praticar todas as suas convergências e até mesmo as preferidas, nesse recanto encantado e romântico que é a terra dos inteligentes e convergentes pernambucanos, vacinados que estão desde Pison contra a catolite. Excelências, sejam bem-vindos a esse encontro de convergências e muito bom dia. Muito obrigado.